Então vamos lá. O fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Existe um só fruto do Espírito Santo que contém 9 qualidades. As qualidades formam o fruto do Espírito Santo. E esse fruto precisa estar presente em nossas vidas para conseguirmos ser a luz e o sal da terra que Cristo falou que somos. O fruto do Espírito Santo possui 9 qualidades. Hoje vamos estudar a 7ª, que é a fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é a certeza que algo é verdade sem qualquer tipo de prova. Exemplo: eu não vejo Deus, porém sei que Ele existe. Eu não vejo a nova Jerusalém que Deus preparou para seus servos, no entanto, sei que ela existe. Como crer em algo que não vejo? Diante da ciência, isso é impossível, pois ela só crê no que consegue ver e tocar. Vou te dar um exemplo de que você pode crer em algo que você não vê e não toca. Você não vê o vento, nem o oxigênio. Todavia, você sabe que eles existem porque você sente e respira. Assim é Deus, você não vê, mas crê que Ele existe por tudo que está à sua volta ou em você mesmo. Isso é fé. Então, o que é fé? Como fala aqui em Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé é algo baseado a algo que está fora da realidade humana. Você está crendo em algo que não existe. É uma promessa que Deus lança para você e você crê naquela promessa. Você não está vendo aquela promessa concretizada na sua vida, mas você tem certeza que aquela promessa, num determinado momento, ela irá se cumprir, porque você sabe que quem prometeu é Deus, mas você não vê Deus. Por isso que a Bíblia fala que o ser humano, ele não consegue compreender as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. Isso é verdade. Uma pessoa natural, ela não consegue compreender as coisas espirituais. Parece loucura. Então, quando você vê determinados ensinamentos que você encontra no cristianismo, uma pessoa 100% natural, sem qualquer vínculo nenhum com parte espiritual, ela dá até risada. Parece algo sem sentido, parece algo sem noção. Mas na realidade, ela é uma pessoa 100% natural, ela não consegue compreender as coisas de Deus. A pessoa, para compreender as coisas de Deus, ela precisa de fé. Pastor, então como é que eu faço para adquirir fé? Daqui a pouco nós iremos chegar lá. Mas vamos dar sequência à leitura. Vejamos o que a Bíblia fala sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Só consegue agradar a Deus quem realmente acredita em sua existência ao ponto de obedecer a sua palavra. A Bíblia fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé. Porque a fé faz você negar a você mesmo. A fé faz você lutar contra você mesmo. A fé leva você a obedecer algo que Deus está falando, mesmo que aquilo vai contra a sua vontade. Por isso que Deus deixa bem claro que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé você não consegue andar em santidade. Sem fé você não vai conseguir ser uma pessoa fiel. Sem fé você não vai conseguir ser uma pessoa 100% honesta ao ponto de agradar a Deus. Sem fé
você não vai conseguir ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. Sem fé, você não ganha a salvação. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara, sendo da idade de 90 anos, creu que Deus poderia fazer dela mãe. Aquela passagem bíblica que Deus tinha prometido para Abraão, que ele seria pai e que Sara seria mãe. Só que Sara já estava com quase 90, Abraão já estava com quase 100, e a promessa de Deus não estava se concretizando. Aquele casal, aos olhos humanos, não tinha como ver aquela promessa de Deus se cumprindo. Mas a Bíblia fala que pela fé, Sara, ela concebeu. Ou seja, Sara, acreditando juntamente com Abrão, aquela promessa de Deus se concretizou. Perante a ciência, seria possível um homem de 100 anos e uma mulher de 90 engravidar? Aos olhos humanos, não. Aquele casal já tinha cessado o costume, marido e mulher. Não era mais ali um organismo, um útero preparado, novo, para ali adquirir uma gestação. O corpo já estava amortecido para as práticas íntimas de um casal. O corpo já estava amortecido para a geração de uma criança. Mas a Bíblia fala que pela fé, aquilo que Deus prometeu, aconteceu. Agora eu te pergunto, Deus prometeu para Abrão, Deus prometeu para Sara, foi do dia para a noite? Não, demorou muito tempo. Muitas pessoas renunciam à fé por causa do tempo. Eu já citei aqui várias vezes, às vezes sou meio taxativo. O tempo, se você não tiver discernimento espiritual, ele te mata. O tempo, se você não tiver discernimento espiritual, ele mata a sua fé. Porque o tempo nos leva a uma morte física. Todos nós estamos indo em direção à morte física. O tempo nos leva à morte física. Mas o tempo também nos leva a uma morte espiritual. Pela fé, a morte física, nós sabemos que terá ressurreição para uma vida eterna com Deus. Pela fé, o tempo não conseguirá nos matar espiritualmente. Mas se nós não estivermos atentos, a nossa fé morre com o passar do tempo. O tempo está passando, você não vê nada acontecendo, você desanima. O tempo está passando, você não vê nada acontecendo, você retrocede. Quantas pessoas largaram a promessa de um casamento feliz, abençoado, no tempo do Senhor, porque não via nada acontecendo, se precipitaram e o primeiro que apareceu já se envolveu? É aquela moça de Deus que não vê nada acontecendo, o tempo está passando, só aparece cara do mundo, não aparece homem de Deus, só aparece cara do mundo, o tempo está passando, quer saber de uma coisa? Eu vou levar esse cara para Jesus, e na realidade só tem dor de cabeça. A promessa de Deus, a pessoa joga fora. Ou vice-versa, às vezes é o rapaz, o tempo está passando, mas não está aparecendo aquela mulher de Deus que ele busca, começa a aparecer um monte de mulher doida aí, mulher do mundo, aí ele simplesmente já se prende naquela pessoa. Então ele joga fora a promessa de Deus, porque o tempo estava demorando a acontecer. Nós temos que ter noção que assim como Deus quer nos abençoar, o diabo quer nos destruir. E se nós não estamos vendo nada acontecer, nós temos que continuar igual Sara e Abrão, Sarai e Abrão. Nós temos que continuar ali, perseverando, apresentando a Deus em oração, pedindo a Deus que Ele conduza, pedindo a Deus que Ele dê a direção, pedindo a Deus que Ele fortaleça.
pedindo a Deus que não deixe o tempo matar a fé. E você pode ter certeza, qualquer pessoa, se não vigiar, o tempo mata a fé. O tempo destrói. Se você vai para a Bíblia Sagrada, você vê homens de Deus retrocedendo na velhice. Como eu já citei aqui várias vezes, o caso de Salomão, um homem que Deus apareceu para ele, um homem que Deus se comunicava com ele, um homem que Deus deu tudo para ele. No final, ele finaliza cultuando aos deuses falsos. Cuidado com o tempo. O tempo vai matar a fé de quem não está atento. É por isso que nós encontramos tanta gente saindo dos planos de Deus. Você encontrou muita gente revoltada com as igrejas, falando mal das igrejas. Mas não é que o problema esteja nas igrejas, pessoal. É porque as pessoas com o tempo não viram acontecendo e aí desanimaram. E ao desanimar, foram recuando na fé. E a Bíblia fala que um abismo vai chamando outro abismo. Chega um momento que a pessoa está num patamar de cegueira espiritual tão grande que ela começa a ter nojo, aversão, rejeição, tudo aquilo que envolve Deus. Tudo aquilo que envolve o Senhor, ela começa a ter nojo, ela começa a ter raiva. O tempo é perigoso se nós não soubermos lidar com ele. Vamos dar sequência. Há diversos exemplos de pessoas que agiram pela fé ao longo da história. Abraão confiou em Deus quando foi chamado a deixar a terra natal e caminhar para uma nova terra que Deus lhe mostraria. Moisés liderou o povo de Israel para fora do Egito, mesmo diante dos obstáculos e dificuldades no deserto, confiando em Deus. Davi enfrentou o gigante Golias, confiando na força e proteção divina. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, caminhou sobre as águas quando Jesus o chamou para sair do barco e ir à sua direção. Enquanto manteve os olhos em Jesus, Pedro pôde fazer isso, ou seja, andar sobre as águas. Mas quando começou a duvidar, começou a afundar. Esses exemplos mostram a importância da fé como um impulso para enfrentar desafios e confiar no poder e cuidado de Deus. Aqui você encontra homens de Deus no passado que foram vencendo pela fé. E eu cito aqui o caso do Pedro, que ele andou sobre as águas. Olha que fé maravilhosa. Ele não andou pela fé de Jesus, ele andou pela fé dele. Pedro tinha histórico de homens andando sobre as águas? Não. Era comum naquela região pessoas andarem sobre as águas? Não, Pedro trouxe algo novo. É tu mesmo? Manda eu ir sobre as águas. Jesus falou, pode vir. Ele saiu do barco, pisou, e a água não estava mole para ele, ele andou sobre as águas, pela fé dele. Só que ele começou a observar a situação em volta. Ele começou a observar o vento, ele começou a observar aquela situação e ele começou a afundar. Quando ele estava olhando para Jesus, e a Bíblia fala que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava indo muito bem, ele estava andando sobre as águas. Quando ele começou a olhar para a situação, ele começou a afundar. Irmãos, nós estamos dentro de um campo de batalha. E esse campo de batalha já começa na concepção. Outros estavam competindo com você para entrar no útero da sua mãe. E você foi o mais valente, o mais guerreiro, a mais guerreira, e conseguiu lá, entrar. Então ali já começou, a batalha já começou na concepção. Muitas pessoas na gestação, a mãe ou o pai projetou, até mesmo em tirar. Quantos aqui talvez
na cabeça dos familiares anteriores, projetaram em tirar a vida, abortar a criança. Aí, resumindo, algumas até tomaram remédio, uma coisa e outra, passou mal uma coisa e outra, mas não chegou ali a criança ser abortada. E aí essa criança veio ao mundo, algumas cresceram de uma forma, outras cresceram de outras, batalhas de um lado, batalha de outro. Aí chega um momento que o evangelho chegou até você. Mas para o evangelho ter chegado até você, homens já morreram, mulheres já morreram, pessoas foram torturadas, queimadas vivas, sacrificadas. Pessoas passaram fome, sede, para que o evangelho chegasse até você. O evangelho chegou até você, você recebe o evangelho, você começa a olhar para Jesus, você começa a vencer, você começa a enfrentar as batalhas, você começa a dar a volta por cima, você está andando sobre as águas. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não pare para olhar para o homem. Não pare para olhar para a circunstância. Não pare para olhar para os obstáculos. Continue olhando para Jesus, porque se você parar de olhar para Jesus, você vai afundar. Aí quando Pedro começou a afundar, Pedro clama, mestre, Senhor, me ajuda, não deixa eu perecer. Clama ali por socorro. Aí Jesus dá uma repreensão nele, pega ele pela mão, coloca ele de pé, e ele volta para o barco andando sobre as águas. Ou seja, quando Cristo pegou na mão dele, e ele se concentrou em Cristo novamente, ele deixou de afundar. Quanta gente sai dos planos de Deus porque fica olhando para os outros? Quanta gente sai dos planos de Deus porque ao invés de olhar para Jesus, olha para os problemas? Agora, esses exemplos que eu citei aqui, de Abraão, de Moisés, você acha que esses homens enfrentaram batalhas? Lógico que enfrentaram. Você acha que esses homens enfrentaram lutas, medo, tribulações, desânimo? Lógico que enfrentaram. Esses homens tinham fé? Tinham fé. Ter fé não significa ausência de problemas. Ter fé não significa que você vai passar pela vida só sorrindo. Ter fé significa que não importa o que esteja acontecendo com você, você tem uma promessa de Deus, um mandamento de Deus, e você está firmado nessa promessa. Independente que você esteja bem ou não, feliz ou não, alegre ou não, você está com a promessa, e você não renuncia, porque você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, e você vai permanecer até o final. Isso é fé. Independente de como você esteja sentindo, independente de como você esteja, isso é fé. E é com esta fé que você vai vencer. É com esta fé que você vai alcançar a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Eu estou falando a respeito da fé e como adquirir fé. Agora é a melhor parte. Se para vencer eu preciso de fé, para ganhar a salvação eu preciso de fé, para não desistir eu preciso de fé, então como é que eu faço para adquirir essa fé? Para que eu venha a ter essa força espiritual. Romanos capítulo 10 fala qual é o caminho. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Você não consegue fé sem a palavra de Deus. Quando fala ouvir, está mostrando o ensinamento entrando em você. Tem pessoas que não sabem ler, mas ela consegue ouvir alguém pregando. Tem pessoas que não conseguem ouvir, mas ela consegue ler, está entrando. Tem pessoas que não conseguem nem ouvir e nem ler, mas existem métodos de essa pessoa ter algum tipo de comunicação. E esta comunicação faz com que aquela pessoa venha adquirir fé. Então a única forma de você adquirir fé é se você parar para meditar nas coisas de Deus. Você pode vir num culto como este, entrar vazio e sair vazio, porque você está aqui, mas sua mente está lá fora. Você pode pegar a Bíblia Sagrada para ler, você lê um capítulo do início ao final e não entender nada do que você leu, porque você está lendo, mas a mente está lá fora. Você pode parar para fazer um devocional que é todo dia postado no grupo,
e quando terminar o devocional, você não saber uma palavra do que foi falado do início ao final. Por quê? Porque você está escutando o devocional, mas sua mente está lá fora. Isso produz fé? Não. Não. Aí o tempo vai te desgastando. Aí você está sem fé. Você vai no culto e não consegue ouvir, você vai ler e não consegue entender, você vai escutar e você não sabe o que está escutando. Você está com a sua mente tão preocupada, tão carregada com coisas lá fora, que o alimento espiritual ele passa por você e você não guarda nada. Então qual é o problema? Aí restou agora o tempo, que começa a desgastar a pessoa, só que ela está sem fé. Ela só tem agora tempo de igreja. Ela não tem bagagem espiritual. O que vai acontecer? Em um determinado momento, Satanás vai colocar uma cilada diferenciada, e essa cilada diferenciada é o suficiente para levar a pessoa a sair dos planos de Deus. Então a pessoa vai fazer alguma coisa, é uma leitura bíblica, procura se concentrar, é um culto, procura prestar atenção no que está sendo ministrado. Por que é que eu gosto de entregar o papel? Porque às vezes você vai no culto, alguma coisa fala ao seu coração, e quando você sai, você sabe que Deus falou ao seu coração, mas você não lembra mais o quê. Aí você tem a oportunidade de começar a ler aquilo que Deus falou. E ali o Espírito Santo faz você lembrar, porque o Espírito Santo só consegue lembrar você aquilo que você já ouviu. Ele nunca vai te lembrar de algo que você nunca ouviu. Aí você medita novamente. Você pode pegar um material como este daqui, descartar, jogar fora. Ou você pode pegar em casa e procurar se aprofundar mais, meditar mais nele. Explorar mais esse material, porque aqui é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Aquele devocional que você recebe, você pode explorar ele no bom sentido, parar para ouvir novamente. Pegar um pedaço de papel, uma caneta, se for o caso, a Bíblia Sagrada, entendeu? Você está ali prestando atenção, o Espírito Santo te lembra outra passagem bíblica, você pode ir lá pegar outra passagem bíblica e pregar, pegar, marcar, e você dá sequência ali escutando devocional. O Espírito Santo te lembra uma outra passagem bíblica que você já leu ou escutou em algum local, você vai lá, a Bíblia marca, no final, você está com a sua fé alimentada. Você pode ter certeza, pode vir batalhas, tribulações, adversidade, perseguição, desânimo, pode acontecer o que acontecer, você não vai retroceder, porque você está na rocha. E mesmo que você esteja andando sobre as águas, não afunda, você está firme. Meu irmão, agora tempo de crente, tempo de evangelho, sem meditar nas escrituras sagradas da forma certa, desculpa a expressão, você torna-se uma pessoa desagradável. Tem idade, mas está chateado porque o pastor não foi visitar. Tem idade, mas está revoltado porque o pastor não vem aqui. Eu estou tanto tempo sem ir na igreja e o pastor não me liga. Está revoltado com o pastor porque não está indo na igreja e o pastor não liga. Só restou o tempo. Porque a pessoa que ela está na fé, estruturada na fé, fortalecida na fé, ela já está naquele patamar de não querer mais ser apacentada, ser paparicada. Ela já está naquele patamar de se estruturar e começar a apacentar pessoas, ganhar pessoas para Jesus. Ela já está nesse patamar. Ela já evoluiu. Ela já tem uma intimidade com Deus. Ela já sabe que os problemas dela, ela vai ter que entrar no quarto dela, vai ter que trancar a porta, vai ter que ter uma conversa com Deus, porque é Deus que vai resolver o problema dela, não é o pastor. É Deus que vai resolver o problema dela. Alguns casos sim, precisa de uma orientação do pastor, mas você pode ter certeza, a pessoa quando ela começa a buscar, quando ela começa a crescer na fé, ela tem o melhor orientador que existe, do lado dela 24 horas, o Espírito Santo. Ela tem o melhor conselheiro do lado dela, quem? O Espírito Santo. Então, no Evangelho, ela passa a ser, aonde for que ela, independente do local que ela esteja, ela passa a ser, naquele local, um multiplicador.
Mas foi ou não foi, você encontra pessoas, às vezes revoltadas, pessoas antigas de igreja, às vezes revoltada porque o pastor não visitou. Revoltada porque o pastor não é isso que Deus quer não, irmãos. Vamos deixar isso para os bebezinhos que estão começando. Aquelas pessoas que estão vindo agora, que não tem, que estão na estaca zero da fé, que precisam de uma atenção maior. Eu não estou falando aqui que a pessoa não possa buscar orientação pastoral, não é isso não. Qualquer pessoa, e hoje está tão fácil conseguir orientação pastoral, com essa época da tecnologia. Antigamente era difícil, você tem que sair da sua casa, tem que se deslocar a uma igreja, seja lá onde fosse. Hoje você tem um telefone, toda igreja tem telefone, tem um WhatsApp. Hoje você passa um áudio para a pessoa lá. Todo pastor, geralmente na igreja que ele é pastor, ele deixa o telefone pessoal dele com os irmãos. Aqui particularmente, nos estudos, você observar aí no verso, está no verso? E aí? No finalzinho? Tá, tem o meu telefone aí. Aí é meu telefone pessoal, não fica com ninguém, esse telefone é meu. Não fica na mão de um assessor, na mão de um auxiliar, não, aí é meu pessoal. O que você mandar para mim aí, fica entre eu e você. Então, às vezes, precisa de uma orientação, um conselho, alguma coisa, passa um áudio. Pastor, está acontecendo isso, como é que eu devo resolver, como é que eu devo proceder? Mas às vezes fica em casa chateado, não vou para a igreja, eu estou tantos meses sem ir na igreja, o pastor nem me procura. Poxa, você acha que a mente do pastor é um computador? Se a igreja tivesse uma catraca com um cartão para todos os membros, tinha como no final do dia o pastor saber quem foi e quem não foi. Mas a partir do momento que uma igreja é ampla, é aberta e tem vários cultos, vários horários, não tem como o pastor saber. Há uma possibilidade de você morrer, se ninguém avisar para o pastor, você morrer, e daqui a 10 anos o pastor nem saber que você morreu. É muita gente. O campo é grande, o território é grande, o pastor é um ser humano comum, igual você, ele não é um ser iluminado. Esse daqui tem a mente diferente. Não, ele é um ser humano igual você. Ele come igual você, ele dorme igual você, ele sente fome igual você, ele sente dor de barriga também de vez em quando, ele vai no banheiro também. Ele é um ser humano normal, a única diferença é que Deus chamou ele para uma missão de ensinar, uma missão de pregar. É essa a diferença, tem uma autoridade dada por Deus para trazer o conhecimento ali e pregar para você. Mas ele é um ser humano normal, ele não é um ser especial. E não significa que ele seja mais de Deus que você. Às vezes você pode ser mais de Deus que o pastor. Então não é para cada pessoa, irmãos, começar às vezes com meninice. Deus, ele quer que a pessoa tenha a fé para vencer, para crescer, para multiplicar. Quantas pessoas você está ganhando para Jesus por ano? Quantas pessoas você está evangelizando para Jesus por ano? Pastor, nenhuma. Isso é perigoso, por quê? Porque talvez para você só está restando o tempo. E o tempo, sem a devida fé, vai massacrando você, vai detonando você, vai levando você a retroceder na fé, vai levando você a se recusar de seguir Deus. Cuidado com o tempo. Agora, quando você é envolvido, quando você multiplica, quando você planta a semente no coração das pessoas, quando você é um semeador, você pode ter certeza, daqui a 10 anos você vai continuar firme, daqui a 20 anos do mesmo jeito, daqui a 30, 40, 50, 60, se você viver 100 anos, você vai estar firme com Deus. Não importa o que aconteça, você não retrocede, você tem a verdadeira fé, e essa fé você adquiriu pelo verdadeiro ensinamento das Escrituras Sagradas. Então a única forma de você conseguir fé é através disso daqui, ó. Você não vai conseguir fé só em orar. Você não vai conseguir fé só em jejuar. Você, para conseguir fé, você precisa meditar. Aqui é o mapa que te ensina tudo. Como a criança deve agir, como o jovem deve agir, como o adolescente deve agir, como o casado deve agir, como o solteiro deve agir, como o viúvo deve agir. Aqui é o mapa. Aqui tem tudo que você precisa para vencer. É como se Deus falasse, olha,
faça isso que você vai vencer. Só que Deus fala uma coisa e as pessoas querem fazer outra. Mas por que as pessoas fazem outra, ao invés de fazer o que Deus fala? Falta de fé. São crentes, estão na igreja, mas elas não estão obedecendo às orientações de Deus. Irmãos, e sabe o que eu acho interessante? É que tem muita gente que está brincando ou está pensando que Satanás não existe. Não, esse negócio de desviar é para os outros. Vai pensando, esse negócio de desviar é para qualquer um. É que eu nunca vou retroceder. Vai pensando, vai nessa religiosidade. Existe o mundo espiritual. Chega um determinado momento que não depende mais de nós. A pessoa vai brincando, não, faz igual Pedro. Ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Eu morro, mas eu não te nego. Pouco tempo estava lá Pedro negando. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Se lá no céu, eu já citei aqui, se lá no céu, administrado por Deus, que não tinha pecado, só tinha anjo, Satanás conseguiu estragar, Lúcifer conseguiu contaminar, segundo os estudiosos, a terça parte dos anjos, num lugar que não tinha pecado e que o dono, administrador era Deus. Imagina a terra. Adão e Eva, só eram eles dois, não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha nada, era próprio Deus que pastoreava, era o próprio Deus que chegava e falava com eles, não era mandava um auxiliar ou algo, não, era o próprio Deus, não era que mandava um anjo, não, era o próprio Deus que tratava direto com Adão e Eva. Deus era o pastor de Adão e Eva. Olha a desgraça que aconteceu na humanidade. Vai nessa, eu sou crente, eu não nego. Não, ainda que for necessário eu morro, vai nessa. Não, jamais. Cuidado, chega um determinado momento que o diabo cria a cilada certa, e naquela cilada certa ele, te dá aquela cacetada final, que você renuncia à fé. Ou você acha que todo mundo está dentro da igreja, está na presença de Deus? Não. Tem muita gente, irmãos, que se não vigiar, a próxima investida de Satanás, ela sai dos planos de Deus. É coisa grave. Vamos cuidar mais da nossa fé, vamos meditar mais, vamos orar mais, vamos levar Deus mais a sério. Não vamos fazer parte da lista dos desviados, dos revoltados, dos chateados. Vamos fazer parte da lista dos multiplicadores do Evangelho de Cristo. E aí eu tenho certeza que você fazendo isso, no dia que você fechar o seu olho, que o tempo matar o teu corpo físico, você irá ressuscitar para uma vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Esta é a mensagem que Deus mandou pregar. No próximo domingo, daremos continuidade a essa série de mensagens. Iremos falar a respeito da mansidão e depois também tem temperança. Feche os olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar este povo, transformar cada um, derramando da tua graça e da tua unção e do teu poder. Abençoe, Pai, a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.